Band News Futebol Clube, com Dimara Oliveira. Dimara Oliveira, bom dia. Bom dia. Já que o Antonelli falou por falar em Copa do Mundo, soltou sua vinheta, eu vou lhe fazer uma pergunta direta e reta. Copa do Mundo. Mano Menezes resiste até 2014 no comando da seleção brasileira? Olha, a gente falou aqui na semana passada que o Ricardo Teixeira disse ao técnico da seleção brasileira antes do início da Copa América que ele estava garantido para a Copa do Mundo. Então são palavras do Ricardo Teixeira. Como técnico ou como espectador? Nós podemos confiar nas palavras? Porque é no Brasil, né? Aí ele pode ser de torcedor, né? Mas nós podemos confiar nas palavras do senhor Ricardo Teixeira? Não, é só para saber, não. Então vamos embora. Então, vamos aguardar. Né? Vamos Como aguardar. dizia um outro treinador. Quem espera sempre cansa. Cansa, inclusive. Isso. Vamos ver o que ele vai aprontar nos próximos dias. Mas diga lá, Dimara, vamos falar do futebol daqui da terra. Tem jogo quando, com quem, contra quem e de que jeito? Movimentado o nosso meio de semana, né? Porque quarta-feira você tem o Atlético contra o Ceará lá em Fortaleza. Amanhã. Você tem na Arena do Jacaré Cruzeiro e Grêmio, outro Sim. jogão. E na quinta você tem na Arena do Jacaré América e Palmeiras. Só Olha só, jogos só a fortes, fera. é. O Palmeiras escapa do Santos lá em São Paulo, no gol contra. Já tem o Palmeiras. Aqui não dá tempo de lamentar, né, Paulo? Por isso que a preocupação da gente com a situação do América é cada vez maior. Né? Você vê porque o Campeonato Brasileiro não te dá aquela folga, né? De pensar, de querer alguma coisa. E o América está disputando lá embaixo, nessa zona super preocupante que é o rebaixamento. O ano que vem é ano de centenário do América. E olha, tá difícil nesse momento que a gente está acompanhando do América, que o América permaneça na primeira divisão para o ano que vem. Né? É quase assustador isso de uma equipe que chega e não consegue se manter. Eu até brincava ontem que o Mauro Fernandes aí não sofreu nenhum tipo de pressão por causa disso. Mas é porque ele também não tem opções, né? E também não sofre pressão lá, né? Não tem esse estigma. Você já pensou uma situação dessa com qualquer outro, o Atlético e Cruzeiro? O Dorival está sofrendo uma pressão danada, né? E o Dorival é um outro treinador que vai entrar muito pressionado nessa rodada. Porque se o Ceará está na zona de rebaixamento, se o Atlético perder, ele vai para a zona de rebaixamento. Então, as situações são muitas. Talvez por isso que o time tenha tido tantas mudanças como ele acabou fazendo. Claro que tem suspensão, tem cartão nisso aí, mas o que eu estou dizendo é principalmente da questão do esquema tático. O Atlético vai jogar só com um atacante, com o Guilherme. Vai jogar com 2 meses, o Renan e o Caio abrindo... lembrando que o Daniel Carvalho está suspenso, com eles abrindo pelas laterais, tentando fazer com que essa bola chegue mais ao Guilherme. Ou seja, a gente vai ver um Guilherme mais dentro da área. Talvez ele não tenha que sair tanto para buscar o jogo como ele tem feito. Mas, você querendo ou não, é um esquema de um time que vai se resguardar muito mais defensivamente. Né? Que você vai ter uma situação muito mais segura com os volantes, o Serginho, Gilberto e Richarlison, com os 3 volantes, os 2 meias e um só no ataque. Então, você querendo ou não, ele vai reforçar o esquema defensivo, mesmo tendo uma chance maior de que essa bola chegue melhor para o Guilherme lá na frente. E a grande novidade, o Giovani no gol. Ainda não. Não? Ontem ele treinou uma parte com o Renan Ribeiro e depois com o Giovani, mas ele não confirmou nada, porque ele não deu coletivo. Então, a gente não pode afirmar que vai ter essa modificação. É possível. É possível. Se ele quis só dar um susto no Renan... É possível e necessário. É possível, né? O Ceará, como é que é o nome? É carroça desembestada, né? Que eles chamam o Ceará, não é isso? Sim, um negócio de carroça. A carroça desembestada. Com o Flamengo. A carroça desembestada está aí, né? Depois de uma boa fase na Copa do Brasil, foi até bem adiante na Copa do Brasil, perdeu para o Curitiba, e o Curitiba decidiu a final com o Vasco da Gama. É um time perigoso. É um time perigoso. E o Atlético não está no seu melhor momento, o Atlético tem essa tradição de ressuscitar cachorro morto, né? Mas o Ceará não é um cachorro morto na competição, não. Não, ele está na zona de rebaixamento. Está na zona de rebaixamento, então é um cachorro que já morreu. Ele não é morto, melhor não. Ele já está morreu, absolutamente morto. Mas só uma pergunta para você, Dimara. Eu tenho que fazer essas perguntas que eu me obrigo a fazê-las. Estão contando por aí, me disseram outro dia, lá no Mercado Estreital do Cruzeiro, tinham 2 jornalistas esportivos conversando, e conversa vai, conversa vem. Contaram que existe a possibilidade de, dependendo do resultado ou dos resultados de Atlético Mineiro, sob comando de Dorival Júnior, aparecer na cidade do Galo o doutor Adilson Batista treinando o Galo. Você confirma tais informações ou estamos só no terreno da especulação? Não, o terreno é de especulação Só mesmo, de especulação. Né? Eu acho que treinador é óbvio, ele vive de resultados, mas eu já disse no programa na semana passada que eu não acho que o Dorival seja o culpado dessa situação toda. E acho que o Atlético vai ter muitas dificuldades se perder um treinador como ele, que faz esse trabalho, com tudo que já tem feito na própria questão tática da equipe.
Você vê, você troca de treinador, você tem 1, 2 partidas que dá aquela empolgação. Depois, você não sabe muito, né? O próprio Joel Santana falou isso, olha, a gente tá vindo uma empolgação, mas eu quero que todo mundo tenha os pés no chão, porque a gente tem que acertar o esquema, eu preciso me inteirar melhor. É um trabalho a longo prazo. Então, eu acho que o Atlético faria uma besteira se acenasse com essa história de sair o Dorival. Até porque qualquer um desses treinadores que estão à disposição, seja ele o Cuca, o Adilson Batista e tal, eles têm, vamos dizer assim, posições em relação ao futebol muito diferentes. Né? Então já pensou você ter que acostumar tudo isso de novo? Olhando pelo outro lado do aquário, estou vendo alguns cruzeirenses ali, quando eu acabei de falar que o Adilson Batista pode dirigir o Atlético, muito felizes, rindo à toa, mas eu não sei por que estão rindo não, mas vamos lá. Até tem campanha, eu estou te falando, Ana, os cruzeirenses do outro lado eu vidro, com a campanha vem Adilson. Com a campanha mas vem olha Adilson, só, quando o Cuca deixou o Cruzeiro, muita gente fez campanha para uma volta do Adilson, na torcida do Cruzeiro, então tem que esperar, né? Lembrando só que o Joel Santana repete contra o Grêmio, a mesma equipe do jogo contra o Vasco, ele está querendo dar esse equilíbrio, esse conjunto para a equipe, e é isso que vai acontecer. E o Fábio deve voltar a ser o capitão, porque o Fábio disse ontem que é porque o Joel não sabia que ele era capitão. Inclusive, ele não deve ter visto o Fábio no primeiro jogo, que foi na Arena do Jacaré. Não, porque no Vasco já foi o segundo, né? Ele não viu o Fábio no primeiro jogo que ele comandou, então não. Esqueceu, com o Papai Joel, 2 vitórias, né? Vai pro terceiro jogo agora na Arena do Jacaré. Vamos ver como é que vai acontecer. E esperemos que Cruzeiro e Atlético e também América se firmem de maneira adequada. Final de semana tem clássico, né? Dimar Oliveira, 12:30, Dimar Oliveira. 12:30 na tela da Band com Minas Esporte, falando sobre tudo isso e muito mais. Dimara, tchau, um grande abraço. Bom dia. Até amanhã.